Sejam todos bem-vindos, todas bem-vindas ao podcast, a temporada 2026. Estamos num lugar mais do que especial, mais uma vez em Igarapé, na Mineração Morro do Ipê, com esse time maravilhoso da Mineração Morro do Ipê, com esse time da Sete. Então, essa parceria está sempre bem consolidada. E a gente tem aqui para falar um pouquinho sobre o ciclo do PAIBM e as atividades que foram realizadas da SET em novembro de 2025, que foram os simulados e os seminários. Então, nós vamos começar esse bate-papo aqui agora e vamos começar a entender como que funciona esse universo. Sejam bem-vindos, pessoal. Obrigado. Muito obrigado por estarem aqui. Então, é um lugar diferente, nós estamos assim, bem aqui na mina. É um prazer estar com vocês aqui, é sensacional tirar um pouquinho o podcast dos nossos estúdios e estar aqui vivenciando isso com vocês. Vamos lá entender um pouquinho então, né? Cris, vou direcionar a pergunta para você. Como que funciona esse universo do PAIBM? Por que ele existe, né? O que é o PAIBM? Explica para a gente, por gentileza. Olá, Léo. É um prazer para nós da Mineração Morro do Ipê receber vocês da SET aqui para a gravação desse podcast, contando um pouco da nossa história, da nossa experiência, os nossos aprendizados ao longo dessa jornada aí, né, na formação de uma cultura de prevenção aqui nos territórios que a gente atua. O PAIBM é uma área que atua muito em conjunto com a geotecnia, né? O Roberto Trota, nosso head de geotecnia, está aqui para falar um pouco conosco como que a gente monitora as estruturas. E o Felipe é meu suplente aí na coordenação do PAIBM. O PAIBM é a sigla, né? Plano de Ação de Emergência de Barragem de Mineração. E eu costumo dizer que o PAIBM ele é a governança da crise. Né? Ele estabelece as regras, o que deve ser feito e quais as medidas devem ser adotadas caso a gente tenha situações de emergência. Então, o PAIBM prevê, caso a estrutura entre em nível 1 de emergência, quais ações devem ser tomadas, quais órgãos devem ser comunicados, quais providências devem ser tomadas pela empresa e pelas autoridades competentes. Se a estrutura passa para nível 2, a mesma coisa. Então, quem deve ser comunicado, os protocolos, os procedimentos de emergência. E o nível 3, que é o nível mais crítico, né, que significa ruptura acontecendo ou ruptura iminente, que é o momento que você tem o disparo das sirenes, e é aí que entra os nossos treinamentos. Né? Os ciclos de PAIBM eles são feitos de junho a junho, de um ano para o outro. Então, ou seja, anualmente, todas as empresas de mineração que possuem barragens, independentemente do método construtivo, têm de realizar aí uma série de treinamentos obrigatórios. Esses treinamentos incluem treinamentos com o público interno, treinamentos do fluxo de comunicação, treinamentos para que as pessoas do time interno saibam o que deve ser feito caso a gente tenha uma situação de emergência, e envolvem também o treinamento com a comunidade que está na zona de autossalvamento. Então, aí entram os seminários orientativos, que são reuniões públicas em que a empresa faz a convocação para que a comunidade participe, e nessas reuniões a empresa explica para a comunidade o que deve ser feito caso a gente tenha aí um acionamento das sirenes, né, para onde elas devem se dirigir, qual o procedimento deve ser adotado caso as sirenes venham a ser acionadas. Então, a gente explica isso nos seminários orientativos e, na sequência, alguns dias depois, a gente faz os simulados de evacuação de emergência. Num dia combinado, geralmente no amanhã de sábado, nós fazemos o acionamento das sirenes a partir de um comando vindo da geotecnia, comunicando a elevação para o nível 3 de emergência, e nós, então, acionamos as sirenes e fazemos o acolhimento das pessoas da comunidade que se dirigem até os pontos de encontro naquele dia. E nesse momento a gente faz uma explicação, né, do exercício, o que está acontecendo, fazemos a contabilidade, a anotação de quanto tempo aquela pessoa demorou para chegar no ponto de encontro, se ela teve alguma dificuldade na rota, se a rota estava bem sinalizada, se ela soube identificar as placas, né, para que a gente apure se o plano de ação de emergência de barragem de mineração está sendo efetivo, se ele está sendo eficaz. Então, é um exercício muito completo, muito rico,
traz para nós uma série de informações a respeito da efetividade do nosso sistema. Né? A gente, não foi o nosso caso, mas há relatos de pessoas que falam, olha, eu não ouvi a sirene corretamente, eu demorei tantos minutos para ouvir a sirene, e foi só a partir daí que eu saí de casa. Então, a gente checa se o sistema de som, né, da sirene está funcionando bem, se as rotas de fuga estão bem planejadas e se aquelas pessoas da comunidade estão aptas aí a se salvar caso a gente venha a enfrentar uma situação de emergência nas barragens. A gente espera que isso nunca aconteça, né? Assim, e o trabalho de vocês é muito bem feito aqui dentro. Mas esse plano é fundamental, então, para essa identificação de alguns gaps e ajustes, né? Para operar isso tudo, Felipe, como é que a gente faz? É complexo, né? É bastante coisa. Primeiro, satisfação estar participando aqui desse bate-papo com vocês. E, de fato, como o Cristiano falou, é uma governança de crise e que é uma área, o PAI-BM, que eu costumo dizer que ela é permeada por todas as áreas da empresa, praticamente. Então, a gente tem atravessamentos pela geotecnia, pelo meio ambiente, pelo jurídico, pelo regulatório. Nós somos uma área que a gente está em constante contato com a empresa inteira, porque se caso a consciência do risco, ela começa da porta para dentro da empresa. Então, se a gente não tem os nossos colegas, desde a alta direção até o pessoal que fica na operação da empresa, essas pessoas elas tiverem consciência de que estão trabalhando numa mineração e existem riscos inerentes a essa atividade e o que fazer se caso houver uma situação de emergência, o nosso papel começa aí. Então, essas pessoas elas são as primeiras que precisam estar cientes. Então, a gente aqui, falando mais precisamente da nossa área, a gente está, né, aqui numa divisa de municípios aqui em torno, que são Igarapé, São Joaquim de Bicas, Brumadinho, a gente tem Betim também, Rio Manso, como zonas um pouco mais afastadas das barragens, e é um universo muito grande, assim, né, de extensão de área. Então, a gente tem uma quantidade de placas de sinalização de emergência que precisam ser colocadas em território, que são muito grandes. A gente tem uma vasta quantidade de sirenes também, que tem o objetivo de alertar todo mundo que estiver nessa área potencialmente impactada por um rompimento. Então, de fato, ele é um trabalho que ele não para, porque eu acho que a conscientização do risco, ela é 24 horas praticamente. Assim, a gente está sempre reforçando, tanto para o nosso público interno, como para as pessoas que residem, que passam nos nossos entornos, toda essa necessidade de se estar preparado se caso houver uma necessidade em termos de uma eventual emergência. E esse mapeamento por áreas, como é que funciona isso? Tem as manchas, né? Eu sou um leigo no assunto, mas como que funciona essas manchas? Tem também a parte não só a comunidade, mas tem animais envolvidos também. Exato. Eu falo que o PAI-BM ele nasce, né, é um plano de ação de emergência para barragens. Então, no momento que nós temos uma barragem na empresa, a gente o nascimento do PAI-BM quando a empresa faz um estudo para delimitar qual área seria afetada se caso houvesse um rompimento. Esse estudo a gente chama de estudo de ruptura hipotética. Esse estudo ele gera para a gente a tal da mancha de inundação, que é basicamente um mapa que ele mostra para a gente de forma gráfica qual é a área que esse rompimento ele poderia passar se caso ele acontecesse. Então, todo o desdobramento das ações do PAI-BM, Léo, a gente, desde do projeto que a gente faz de sinalização de emergência, do sistema de alerta que é composto pelas sirenes, tudo isso decorre desse mapa de inundação. Né? Então, daí esse mapa ele gera para a gente o que a gente chama da zona de autossalvamento das barragens, que é a zona de autossalvamento, já diz o nome, que é aquela área que a pessoa que ou trabalha, ou que reside, ou passa por ali, se caso houver um rompimento, ela precisa ter condições, ela precisa ter conhecimento para se autossalvar, se caso for necessário numa emergência. Então, a gente tem esses cálculos que são feitos para delimitar qual é essa área e, como o Cristiano colocou, as nossas ações, elas precisam minimamente certificar que essas pessoas que estão nessas áreas, nessas zonas de autossalvamento, elas estejam cientes dos protocolos, dos procedimentos a serem feitos se caso houver uma necessidade de evacuação. Aí, Roberto, a topografia ajuda bastante nesse aspecto aí, né? Bom, obrigado primeiramente aí pelo convite. É um prazer aqui a gente estar com o Pod7, né?
De fato né? A topografia, na verdade, ela é a base do entendimento com relação à geomorfologia, o relevo local, para que a gente determine a mancha de inundação, né? O estudo de ruptura, como o Felipe colocou aqui, ele é baseado em um estudo de reologia, né? Que é a qualidade do material, o tipo de rejeito, e como esse material ele vai preencher aquele fundo de vale. Então, a topografia determina isso junto com os ensaios que a gente faz com o próprio rejeito, né? A gente determina qual é o tipo de material, a classe desse material em termos de ofensividade ambiental, né? A gente determina também o comportamento geomecânico desse rejeito em caso de uma eventual ruptura, né? E aí, como o Cristiano colocou e o Felipe também, né? Hoje a integração entre a geotecnia e o PyBM é fundamental, né? O PyBM sem a geotecnia é cego e a geotecnia sem o PyBM é muda, né? Então, eu acho que essa interação é fundamental para que a gente tenha sucesso não só na determinação das ações do PyBM, quanto também no controle do monitoramento das estruturas aqui no Centro de Monitoramento Geotécnico, né? A gente está bem no centro da mina aqui, né? Que é o coração, digamos assim, do monitoramento das estruturas. E é daqui que saem as informações mínimas básicas para que a gente garanta a funcionalidade aí do sistema de alerta, o sistema de monitoramento, e a gente garanta aí, obviamente, que as estruturas estejam constantemente assistidas, né? Sem nenhum tipo de problema maior, né? Perfeito. Então, trazendo para o nosso cenário do seminário, assim, eu tive a oportunidade de participar com vocês, isso foi sensacional, achei incrível. E eu tenho algumas dúvidas, acho que era legal de trazer aqui, né, Zé? Porque o layout do seminário eu achei muito interessante, porque para o morador chegar, ele passa, ele senta, ele visualiza, tem um atendimento específico. Eu achei isso incrível, Cris. Ele é pensar estrategicamente para a rota dele ali. Como que vocês pensam isso? Léo, hoje um grande desafio das empresas de mineração, do setor de um modo em geral, é manter o engajamento e a participação da população nesses eventos, né? Tanto o seminário quanto o simulado são eventos feitos para a comunidade, né? É o momento da empresa se conversar com a comunidade, é o momento da comunidade tirar as dúvidas, não que se resuma a só esse momento de conexão, mas é um marco do nosso calendário. E então o que nós fizemos para poder aumentar aí o engajamento foi trazer outros atrativos, motivos, outras razões para as pessoas participarem conosco, né? Então, até partiu muito aí do trabalho do Felipe, da equipe de PyBM, organizar os seminários feitos nas escolas, no horário das aulas, de forma que nós pudéssemos pegar aí grupos de alunos, 200, 250 alunos, pais, professores. Com isso, a gente tem um engajamento grande da comunidade. Nós também promovemos serviços, né, cadastramento de currículos e outras ações de interesse da comunidade em paralelo aos seminários, de forma que as pessoas também sintam, né, tenham interesse de ir participar, conhecer um pouco mais da empresa e conhecer um pouco mais das barragens e do plano de ação de emergência de barragem. Então, são estratégias que a gente vem adotando de forma a manter o engajamento da comunidade nos nossos exercícios. Perfeito. Eu vi, você falou das mães, das crianças da escola, então assim, isso era sensacional. Mas nosso time montou uma estratégia também de amarelinha, né, Zé? É interessante assim, esse prazer, esse interesse, essa vontade de engajar, que é um desafio, né? O Trota falou um pouquinho da questão da geotecnia, o Felipe trouxe um pouco do desafio regulatório, né? Dessa mudança de lei, ter que fazer uma adaptação. E aí a gente entra um pouquinho nisso, assim, no ponto de vista da expertise que a gente acaba ganhando, assim, atuando com outras empresas, né? A gente consegue trazer um pouco dessa experiência aqui para os nossos parceiros, para tentar realmente aumentar esse engajamento, que realmente é um desafio que todas as empresas vêm né, identificando, são, vamos dizer, entre aspas, uma repetição todo ano. Então a gente tem que realmente tentar fazer esse engajamento.
No seminário que a gente fez aqui, nós trouxemos uma amarelinha, trouxemos um joguinho, assim, a gente vê. E as crianças, né, e realmente elas são perpetuadoras, assim, vamos dizer, da informação. Um outro ponto interessante que eu acho aqui assim, é a questão da operacionalização do PyBN 4.0, né, que é realmente trazer novidade, trazer coisa nova para realmente poder engajar essa turma toda que estão na área de influência das barragens que a gente tem que trazer para participar. Eu acho que é legal também a gente quer lembrar que as barragens aqui são extremamente seguras, né? Elas têm todo esse acompanhamento, a gente tem participado com vocês, a gente realmente vê que isso é real e que vocês conseguem passar essa informação para o público que está aqui, né? Não só para as comunidades, mas também o pessoal da Defesa Civil, secretarias, que estão sempre presentes em todo o trabalho aqui que a Morro do IP vem desempenhando, né? Então, assim, com relação a essa parte de esse engajamento, realmente a gente vê que vocês estão conseguindo buscar para que é uma melhoria contínua, né? Vamos lembrar ali das lições aprendidas, sempre a gente quer melhorar um pouquinho mais essa questão do engajamento. Me perdoa, Felipe, perfeito. E fazendo uma complementação, igual você citou aí o jogo de amarelinha, é uma forma lúdica de você engajar crianças da primeira infância nesses exercícios. E aquela criança sai dali com a consciência, entendendo a função das placas de sinalização, entendendo o sentido da sirene, e com isso ela leva essa informação para dentro da sua casa, né? Inclusive, é uma das orientações da Defesa Civil do Estado que as empresas façam trabalhos com as escolas, a primeira infância, os jovens, conscientizando eles a respeito dessa atividade, né? Das áreas de risco e do PyBM. E o que a gente vê hoje, passado alguns anos, né, que nós viemos executando esses ciclos aí de forma rotineira, que o vandalismo das placas diminuiu absurdamente, né? As pessoas hoje elas já entendem a função da sinalização, elas já entendem, né, que aquilo ali é um direito delas e de quem estiver passando ali, de saber o que deve ser feito num momento de crise. Então, nós vemos que, ao longo desses anos todos, nós estamos formando uma cultura de prevenção nos territórios onde nós estamos atuando. O resultado é muito bom. Sem dúvida, o resultado é muito bom. Falando sobre a questão dos seminários, eu acho que é interessante, porque o Cristiano ele comentou sobre essa dificuldade que o setor da mineração vem tendo sobre a questão do quórum, do interesse das pessoas e ir no mesmo evento anualmente, assim, né? Que até o que você falou, né, Zé? Assim, todo ano ser o mesmo evento. E eu acho que dos pontos interessantes dessa parceria que a Morro do IP teve com a SET em 2025, que uma das primeiras conversas nossas na época desse planejamento foi de não vamos fazer mais do mesmo, né? Não vamos repetir uma fórmula, né? Então, quando a gente faz diversos seminários orientativos e cada um deles é num espaço diferente, é num município diferente, uma das premissas que a gente combinou foi de que vamos observar qual que é o público de cada lugar. Se a gente vai fazer fazer seminários orientativos customizados para a comunidade. Então, se a gente vai fazer numa escola e é um público escolar, o que essas crianças poderiam ser mais interessante? Teve a gente levou uma peça de teatro lúdica de cultura de risco de PyBM, que havia ali uma atriz que falava de uma forma muito lúdica para as crianças sobre placas, sobre sirene. Num outro, que já era um público mais adulto, a gente colocou um estande de vagas da mineração Morro do IP de algumas contratadas. Então, pensar em cada seminário de forma que abarque os interesses daquela população, daquele retrato de pessoas que vivem ali próximo. Então, quando a gente para de pensar no seminário orientativo como uma simples obrigação e que precisa ter um escopo que ele não pode ser alterado ou melhorado, a gente acaba caindo nesse erro de sempre fazer mais do mesmo, e daí a gente vê essa queda de quórum. Então a gente tem até os números, a gente saiu, o último número que a gente tinha ali em 2024 foi de em torno de 70 pessoas nos seminários orientativos. Em 2025 a gente fechou em mais de 450. Felipe, agora o que eu estou lembrando aqui,
Se eu tiver enganado, você me corrige. A Casa IP também contribui muito para isso, né? Que tem o escutativo ali do pessoal da comunidade, né? Que vem com sugestões, que vem com ideias, que vocês agregam aquilo ali, de certa forma foi compartilhado com a gente, e isso ajudou a gente a criar, sabe, a criatividade, né? Para poder engajar, realmente ela faz a diferença. Eu lembrei aqui agora, mas se você pudesse falar um pouquinho dessa interatividade lá com a turma lá da Casa IP, que tem a, como é que ela chama? Ana, A Ana, Sabrina, a gente sempre conversa com ela, Ana, até eu esqueci o nome, né? A gente percebe assim que ela participa muito, ela sim, trouxe muita novidade, ela engajou até a gente. Assim, pô, me ajuda aqui, me ajuda, assim, me ajudar entre aspas, né? Em sim. criar, além da sua orientação. Zé, Rai, Léo, cara, temos que fazer diferente para realmente. E a gente vê que funciona, né? A gente tem que trazer coisa nova para realmente trazer a turma para perto, para que eles saiam satisfeitos e que sejam divulgadores aí da prevenção, né? Da cultura da prevenção, que é realmente o objetivo de tudo que está aqui dentro, que está um trabalhão para fazer, para botar em prática e depois para fazer avaliação, né? Vamos pensar assim no ciclo todo, e que a gente percebe aqui de forma muito clara aqui dentro da Morro do IP. Bom, assim, eu acho que para além dos números, né, que eles são muito expressivos, principalmente os resultados que a gente teve em 2025 nas ações do PAIMEM, mas eu acho que é o retorno que a gente tem da própria comunidade, assim, quando as pessoas elas vão num simulado de emergência e falam dão esse retorno para a gente da empresa, que a pessoa que vê necessidade, que se sente engajado, que vê o simulado de emergência como uma forma de um exercício da própria cidadania dela, assim, de eu estou aqui fazendo um treinamento para minha segurança. Para a segurança da minha família, dos meus. Então, acho que isso é muito importante. E quando você fala da Casa IP, para quem não sabe, né, até contar um pouco, a gente da IP, a gente tem a Casa IP, é um local que a gente tem em Igarapé, que é um local de acolhimento da comunidade, que eu falo que é até o grande termômetro que a gente tem, porque a gente faz um atendimento à comunidade, a gente tem um espaço ali que pode ser usado para diversas ações. Então, até você mencionou o nome da Ana, eu faço questão de deixar uma lembrança para ela aqui, porque ela na área de responsabilidade social, ela vem conduzindo as ações relacionadas ao relacionamento com a comunidade de forma brilhante aqui na Morro do IP. Então, é como o que eu disse no começo, assim, o PAIBM, ele é atravessado pela empresa inteira, assim. Então, a gente não existe sem a geotecnia, sem a relação com a comunidade, sem o jurídico, sem diversas departamentos da empresa, e que é essa interface junto com esses termômetros que a gente tem, seja no relacionamento com a comunidade, seja na Casa IP, que nos dá aí um pouco de um norte do que a comunidade está querendo, quais são os interesses, qual que é o perfil dessas pessoas, para que e isso certamente nos ajuda a balizar as próximas ações do ciclo do plano de ação de emergência das nossas barragens. Perfeito. Muito bom. Eu queria entender um pouquinho agora dos meninos. Como é que planeja isso, Rai? Como é que vocês só operam, como é que vocês executam o planejamento tanto do seminário quanto do simulado? Certo. É um trabalho de muitas mãos, né? Assim, como o Felipe comentou, desde o início é feito todo um planejamento, reuniões de alinhamento constantes, para a gente definir o que vai ser feito, né? Visando tudo isso que foi falado, visando o engajamento, a preparação de fato da comunidade. E aí, assim, é um desenrolar, né? De ações, de testes, de pensar qual que é a melhor forma mesmo para execução. E contando aí com a expertise, né? Tanto do empreendedor, da mineração Morro do IP, e nossa sete também, de propor ideias, de propor solução, de resolver as coisas, né? De uma maneira mais fácil, rápida também. Então tem todo um planejamento aí prévio, e durante a execução também surge vários imprevistos, né? No momento ali dos seminários, do simulado, principalmente, que envolve uma estrutura muito grande. Então, a SET vem dando esse suporte aí nessa execução, tanto no planejamento, execução e no pós também, né? Elaboração dos relatórios, a consolidação de todos esses dados. Então, é um trabalho bem robusto aí que envolve várias mãos e, como o Felipe falou, vários setores, e a SET consegue dar, né, esse apoio aí também para a empresa. Colocar em prática não é fácil não, né, Léo?
Uma coisa é planejamento, uma coisa é fazer na hora acontecer ali, atuar e falou, acontece um imprevisto, e aí? Então, a gente sempre mantém uma comunicação muito ativa, né? E conhecendo todas as áreas, né? Como que a gente consegue interpretar todas as informações e identificar qual que é a melhor ação, melhor estratégia para a gente poder aplicar nas nossas atividades. Então, durante, né, para chegarmos nos dias do seminário orientativo, no dia do simulado, nós estamos sempre na constante comunicação e entendendo e vendo, traçando a melhor estratégia para poder chegar. Mas, lógico que existem desafios, né, neste percurso, mas nós conseguimos aí lidar bem, né, e aplicar com os nossos conhecimentos, a vivência que a gente tem para poder melhorar e tudo. E pensando agora num aspecto de futuro, assim, Cris. Microfone. Eu vou na vibe aqui, então. E pensando em expectativas de futuro, Cris, assim, eu acho que o fundamental que o Kiko falou é da criatividade. Qual que é o pensamento, a visão da mineração Morro do IP? Qual que é a visão que ela traz para a gente? O que a gente pode esperar nos próximos anos? Um fato que eu queria destacar, né, complementando o que as meninas trouxeram aqui, é que o PyBM ele não é um documento estático, ele é um documento vivo. Ele está em constante atualização. E depois eu queria até que o Trota me complementasse aqui, falasse um pouco sobre a descaracterização das nossas estruturas, a estabilidade delas, né? E quais são os prazos aí que a gente espera já ter todas as estruturas descaracterizadas. Olhando para o futuro, né, minha percepção é de que nós estamos aqui, né, nesse território de Brumadinho, Igarapé, São Joaquim de Bicas, até chegando, como o Felipe mencionou, a Rio Manso, a Betim, né, criando uma cultura de prevenção. Né, as pessoas aqui hoje elas estão muito mais cientes dos riscos, não só da barragem, riscos de inundação, de incêndios, né, e das situações que elas podem viver aí no seu cotidiano. Mas a gente ainda tem por alguns anos aí, a obrigatoriedade de seguir executando os ciclos anuais do PyBM, realizando esses exercícios, treinamentos, mas a percepção que eu tenho é que a gente está trabalhando hoje como uma comunidade muito mais preparada, muito mais instruída, para caso a gente venha a ter aí uma situação de emergência. Muito bom. E o Cristiano colocou aqui um ponto que é. Na verdade, vocês colocaram um ponto importante, que é a questão do futuro aí do PyBM. Né? A gente caminha cada vez mais para um sistema, um ciclo de disposição de rejeitos estéreis com sustentabilidade. Né? Então, a gente caminha para o dry stacking, né? Para o empilhamento de rejeitos a seco. E da mesma forma que a gente tem um estudo de rompimento de barragens, a gente tem um estudo de rompimento aí dessas pilhas, né? E, de uma forma geral, ao longo das próximas décadas, aí, obviamente de forma gradual e contínua, né, as barragens serão substituídas, obviamente, pelo empilhamento. Né? Então, a descaracterização, que o Cristiano comentou agora, é um processo natural, né, de remoção ou de descontinuidade dessas estruturas, dessas barragens. Né? E aqui na IP a gente tem 3 estruturas, uma delas que é a barragem B2 Tico-Tico, né? Ela era a nossa barragem mais alta, a gente já removeu aproximadamente 800 mil metros cúbicos da barragem, e a gente tem um prazo aí de remoção dessa estrutura até o início de 2027, né? Remoção completa até o final de 26, mas a gente tem algumas atividades a serem concluídas até o final de 2027. A barragem BUIP, que é a nossa menor estrutura, né, a gente começa agora nesse primeiro semestre de 2026, e a gente prolonga a descaracterização ao longo de 2 anos, ou 2 ciclos secos, né? E a barragem bioauxiliar, que é a maior estrutura nossa, né, em termos de volume, 4 milhões de metros cúbicos aproximadamente, a gente planeja começar agora, no primeiro semestre de 2026, e estender essa remoção até aproximadamente 2028. Né? Então, são 3 projetos grandes, independentes, 3 projetos que trazem para a gente um volume de trabalho e senso crítico muito grande, mas que, de uma forma geral, consolida todo esse trabalho do PyBM aqui com relação à garantia do plano de ação de emergências, né? E a gente com o processo de controle das estruturas, né? Em termos de estabilidade e garantia de segurança delas, né?
Itaí Barragem. Foi legal você falar isso, porque a gente falou que tá na mina, mas a gente não falou que nós estamos no CMG, né? Exatamente. Centro de Monitoramento Geotécnico. E eu vou pegar o gancho agora para você me mostrar lá dentro como é que funciona essa sala de comando. Bora lá? Vamos lá, beleza. Beleza. Então, pessoal, eu queria agradecer a participação de vocês aqui. Espero que tenha ficado claro. Acho que ficou bem objetivo, né? Então, muito obrigado. A gente que agradece. Bora lá. Fala, Léo, tudo bem? amigo, Seja Léo. bem-vindo, meu amigo. Pode entrar aí no CMG. E aí, Léo, tudo bem? Esse aqui é o João, nosso técnico de monitoramento do dia. Fala, João. Beleza? A gente tem sempre uma equipe aqui com 2 pessoas no turno, né? A gente tem 4 letras no turno. Esse aqui é o nosso centro de monitoramento geotécnico, bem no coração da mineração Morro do Ipê. A gente está bem no alto da serra, aqui entre Brumadinho e Igarapé, né? A gente tem São Joaquim de Bicas também aqui, um pouco mais naquela direção leste ali. Esse aqui, na verdade, é o conjunto de instrumentos, é o conjunto de sistemas que a gente utiliza no CMG para controle e monitoramento das barragens, tá? É daqui de dentro que a gente monitora a variação de instrumentos, é daqui de dentro que a gente monitora imagens, a própria descaracterização das barragens, a gente monitora tudo daqui de dentro, tá? Então, para a gente começar, essa daqui é a zona de autossalvamento, tá? Que é a zona determinada pelo estudo de ruptura hipotética, pelo dam break, tá? Essa daqui é a vertente norte com as barragens B2 e B1 auxiliar. Então, esse contorno azul aqui, ele é o limite que a mancha de inundação, né, numa eventual ruptura, ela consegue alcançar. Tá? Ela é separada em seções em que o avanço da mancha ele é gradual com o tempo. Tá? Então, esse avanço que vocês veem aqui é o avanço em tempo real. Essa daqui é a vertente sul, é a barragem BUIP. Né? Então, aqui a gente tem as placas e o quantitativo de pessoas por localização. Esse daqui é o sistema da EKM que controla a funcionalidade de todas as sirenes, o sistema de alerta de emergência, né, das sirenes. A gente tem 19 sirenes basicamente, 8 na vertente sul e 11 na vertente norte. Tá? A gente faz testes constantes com essas sirenes, tá, diários. Interessante demais. No seminário que eu fui, tinha um atendimento exclusivo, né, Roberto, sobre a comunidade. Se ela tivesse alguma dificuldade de localização, sua equipe estava pronta lá já para atender e já mostrar cada ponto, né? Exatamente, Léo. A gente conseguiu uma maturidade operacional muito importante nos simulados, né? Porque hoje a gente consegue receber e tratar cada ponto de encontro com uma particularidade de recepção, né? A gente sabe que os simulados eles trazem uma mudança de rotina das pessoas. A gente tira as pessoas do dia a dia, mas é extremamente importante. Então essa particularidade para cada ponto de encontro é um diferencial aí no nosso PyBM, tá? Me mostra agora, tem alguns pontos, a barragem deve ter vários objetos tecnológicos que monitoram e te dão dados, né? Assim, me apresenta como é que funciona esses dados. Sem dúvida nenhuma, Léo. É o seguinte, ó, para cada uma das estruturas, a cereja do bolo, digamos assim, do nosso monitoramento é a capacidade de acionamento automático das sirenes, tá? A gente faz esse acionamento automático das sirenes a partir dos radares que a gente chama de radar Doppler, tá? Que é um radar que funciona basicamente com a variação de frequência no eventual colapso da estrutura. Tá? Então, como é que ele funciona? Essa aqui é a barragem, por exemplo, B1 auxiliar. Se a gente tiver um rompimento em uma dessas zonas, que são zonas exclusivas de captação, o instrumento que está aqui, que é o captador, né, ele recebe essa variação de frequência e consegue acionar automaticamente um contador da vertente norte, Igarapé, e da vertente sul, Brumadinho, para que a gente consiga identificar se isso trata de um falso positivo ou se de fato é um evento de colapso da estrutura. Então a gente consegue... Movimentação de massa? Movimentação de massa, exatamente. Ele capta aproximadamente a velocidade de 10 km por hora, né? E a gente consegue acionar automaticamente a sirene. Imagina que os meninos, por alguma razão, alguma fatalidade, eles não estejam aqui e a gente tem um colapso durante uma chuva, durante a noite, durante a madrugada, feriado, né? Então ela consegue acionar automaticamente as sirenes para que os cidadãos aí das cidades ajusantes consigam se salvaguardar dentro das áreas, tá? Então esse aqui é um dos instrumentos mais importantes que a gente tem para acionamento, tá, das sirenes. Em paralelo, a gente tem câmeras que monitoram toda a descaracterização, então reparem que as obras da barragem B2 acontecem aqui, a gente consegue monitorar isso on time. João, se quiser colocar aqui a barragem B2 para enfatizar um pouco melhor isso daqui, tá? Então a gente tem as câmeras aqui automaticamente para as sirenes, tá? Isso aqui é a barragem B2 em descaracterização e a barragem B1 auxiliar ajusante.
tempo real. A gente monitora todo o tráfego de equipamentos aqui, todas as obras, as intervenções aqui que a gente consegue acompanhar, tá? As 3 barragens, elas possuem um sistema muito interessante, que é o sistema de monitoramento de vibração, né, com sismógrafos. A gente tem aproximadamente 10 sismógrafos monitorando essas estruturas para que a gente controle a vibração das obras, a vibração dos desmontes, né? Tudo isso tem um controle muito avançado. Aqui um sistema de prismas, né, que é monitorado por uma estação total robótica topográfica. Então, esse sistema é bem interessante, que ele consegue captar deformações, tendências lentas de movimentos nas barragens, né, e eles permitem a identificação de patologias que são graduais e temporais aí, né? E aqui, por fim, um sistema que é um sistema integrador. Então, todos os dados de monitoramento de nível d'água, de INAS e piezômetros, né, eles vêm para uma plataforma chamada plataforma Sentinel, que é utilizada para integrar e para compilar todos esses dados que a gente tem. A cada 2 horas a gente tem medição nos níveis de água, né, os piezômetros e os INAS automatizados, e toda essa medição vem aqui para que os meninos consigam fazer a integração, para que eles consigam ter uma avaliação um pouco mais crítica, né? Porque eu sempre comento com eles, né? O monitoramento não é só o levantamento de dados, o monitoramento é o acompanhamento crítico dessa geração de dados e tem toda uma responsabilidade técnica, tem todo um dever ético e moral de cuidar daquelas pessoas que estão as usantes das estruturas, né? O ponto importante é o clima, né? Então, Sem dúvida. Movimentação de massa, ponto de monitoramento. Quando acontece alguma coisa com o clima, o que vocês fazem aqui? Que alerta? Isso é interessantíssimo, né? A gente tem hoje 2 estações totais pluviométricas, né, que elas conseguem captar, né, a direção do vento, a intensidade do vento, pluviometria, a intensidade de chuva. Então, grande parte dos nossos manuais de operação e manuais de manutenção são baseados nesses valores de intensidade de chuva. Por exemplo, né, se a gente está realizando uma atividade na barragem B2 ou em alguma das estruturas e a gente tem um evento pluviométrico com uma intensidade um pouco maior do que aquela estabelecida no manual de operação, a gente paralisa aquela operação, a gente paralisa aquela atividade para que a gente garanta a segurança daquelas pessoas que estão lá dentro, né, e, obviamente, o cumprimento de todo o protocolo de segurança das estruturas, né? Bacana demais. E aqui é a mesa de operação, né? Aqui é um manual, né? Exatamente. Aqui, comunicação. Exatamente. Esse aqui é um joystick que aciona manualmente as sirenes em caso de percepção ou em caso de falha no sistema, né? E aqui um rádio direto com a Defesa Civil das cidades adjusantes, Igarapé, Brumadinho. Então aqui a gente consegue falar direto, contato direto. Eles conseguem automaticamente falar com os nossos operadores e a gente consegue informar condições de clima, condições da estrutura. Num caso de um evento pluviométrico um pouco mais intenso, eles ligam para cá, eles conseguem passar o rádio diretamente e a gente transmite essa informação com muito mais clareza e um menor número de intermediários, né? Já fala direto com o pessoal da Defesa Civil. Né? E eu te agradecer a oportunidade, porque quando eu participei lá do seminário, assim, fica um pouco abstrato para a comunidade entender o funcionamento disso, né? E quando a gente vem aqui para a realidade, né? A vida como ela você vê que tem total segurança, toda uma equipe capacitada, assim, equipamentos, análises, poxa, sensacional. Eu acho que isso aqui traduz para mim segurança. A gente fica confortável, né? Em qualquer tipo de operação, falando de simulado, o pessoal pode ficar seguro que aqui realmente a equipe é massa, sensacional. Essa aí, Léo. Muito obrigado pela gentileza. Valeu demais. Casa aberta sempre. Valeu, tá? abraço. Valeu. Então, gente, agora nós estamos literalmente aqui na rua, né? Dentro de um fluxo de rota de fuga. E eu queria entender um pouquinho, assim, de vocês, como que esse olhar para a comunidade, né? E como orientar o pessoal, né? Na realização do simulado. O que vocês fazem? Qual que é o protocolo? Qual que é a orientação? Trânsito? Me conta um pouquinho mais sobre isso. As ações iniciam antes, né, da atividade. Nós divulgamos, fazemos toda a divulgação com panfletos, faixas, convidando mesmo o pessoal para participar conosco. E a partir disso, nós disponibilizamos um material também que é estruturado nos pontos de encontro para poder acolher e receber, né, todo o pessoal que faz parte aqui, que comporta as AS das barragens. A sinalização também, como é que funciona essa parte? Isso, a parte assim da sinalização, todo o estudo ele é feito previamente, né, na parte de elaboração do documento do PAI-BM. Então é feito todo um estudo mesmo de quais são as melhores rotas,
qual que é o caminho mais rápido, né, para as pessoas conseguirem se deslocar num tempo aí hábil para elas chegarem até o local seguro. Não, perfeito. E se tiver algum imprevisto no dia, clima, né, alguma barreira, alguma coisa que possa impossibilitar de executar o percurso, e tem alguma orientação, um plano B, uma coisa assim? O objetivo não é colocar ninguém em risco quando a gente vai fazer, né, um exercício ou qualquer outra atividade relacionada aí ao PAI-BM, né? Apesar de que na eventualidade de uma emergência ela pode correr com qualquer situação climática. Mas quando acontece alguma intempérie assim que pode vir colocar o risco das pessoas, colocar as pessoas em risco, a gente prefere adiar e fazer aquilo no outro momento, pensando exatamente na segurança aí de todos que estão participando no exercício. E tem uma norma, legislação para isso? Né? Como que... A gente é regulado, né? Quando a gente fala a nível federal, a gente tem uma resolução, né? Resolução 95, né, da ANM, que traz um pouquinho as diretrizes, e a gente tem toda uma legislação também a nível estadual, que é a instrução, né, da Defesa Civil, a GMG 083, que traz também para a gente as diretrizes para a gente trabalhar toda essa atividade. Então a gente segue exatamente o que está discriminado ali na lei, tanto a nível nacional quanto a nível estadual e, se existente, municipal também. E o que a gente poderia trazer assim, de diferencial da SET hoje, né? Além de todo esse cuidado e carinho que vocês têm enorme pelo projeto, e sempre que é um sucesso para a gente, mas o que a gente poderia trazer de elementos diferenciais aí hoje para a SET? A expertise nossa, né, e participação com diversos clientes, né, não só na mineração, mas também na energia, traz para a gente uma bagagem, assim, um conhecimento muito interessante em função da variedade do público e de localidades que a gente trabalha. Então, a variedade de atividades e localidades, eu acho que traz uma expertise para a nossa equipe que tem sido um diferencial. E complementando também a questão da criatividade e inovação quando a gente vai atuar nesse tipo de atividade. Então, a gente tem inovado, a gente tem trazido novidades, o que tem aumentado muito o engajamento de todo o time, da comunidade, dos órgãos institucionais, Defesa Civil, secretarias, prefeituras na participação. Então, a essência da inovação e criatividade faz o engajamento. Perfeito. Agora a gente vai bater um papo com o pessoal da Defesa Civil e o Felipe da Mineração Morro do Ipê, aqui no ponto de encontro e juntando todo mundo para fechar o nosso podcast. Bom, gente, estamos aqui no ponto de encontro, né? E esse é o nosso fechamento do bloco do podcast. E nada melhor que recebê-lo, Natânia. Seja bem-vinda ao Pod7, é um prazer tê-la conosco aqui. Esse fechamento vai ser bem especial com a sua participação. Nós estamos contando a história do PAI-BM lá de trás, fomos no Centro de Monitoramento Geotécnico, conhecemos toda a parte, né, organizacional, conhecemos a parte de comando, a estrutura toda, né? Falamos um pouquinho da SET, né, todo o projeto da mineração Morro do Ipê, e agora a gente vai fechar no ponto de encontro aqui com algumas percepções, né, os estudos que são realizados para execução operacional, né? Sim. E aí, meninas, vocês podem ficar à vontade para falar um pouquinho do como que funciona o estudo, qual que é a participação, como que vocês se integram nesse processo, podem ficar à vontade. O início vem a partir do processo, né, dos projetos de sinalização e implementação das rotas, né, das placas das rotas de fuga, das placas dos pontos de encontro. É possível identificar o melhor caminho, né, o caminho mais seguro para a população poder se deslocar. E no ato do simulado prático, né, a partir do soar das sirenes, toda a população, né, que comporta as ACs se desloca para os pontos de encontro, que tem uma equipe, né, preparada para poder recebê-los, para poder fazer, né, todas as pesquisas, né, que é realizado durante o simulado. Como a gente falou, né, anteriormente, é feita toda uma comunicação, um planejamento prévio junto com a comunidade também, e eles são orientados, né, ao escutar as sirenes, deixe, né, imediatamente o que eles estão fazendo para eles seguirem pelas rotas de fuga até o ponto de encontro, que é o local seguro. E aqui no ponto de encontro tem sempre uma equipe, né, preparada para receber aí essa população, como a Léo falou, para fazer uma pesquisa, ver de fato, né, se eles estão sabendo qual que é o caminho, se está escutando direitinho a sirene. Então tem sempre uma equipe aqui preparada para recebê-los, juntamente com a Defesa Civil, com demais órgãos que são envolvidos sempre no simulado. Então é um momento importante aí para testar de fato, né, se aquilo que foi escrito, né, lá no plano, de fato ele está sendo realizado, está sendo concretizado em campo, né, aqui no dia do simulado.
Felipe, desculpa, Natália. Não, só fica à pra fazer- vontade. Só para fazer esse vínculo aqui, que lá na sala de comando tem uma comunicação direta com vocês. Eu achei Tem, sensacional. Então, Felipe, essa integração é maravilhosa, né? É bastante importante, né? A gente não. As defesas civis dos municípios são o principal agente, o principal ator dentro do PAI-BM, né? Assim, tudo que nós fazemos dentro do plano de ação de emergência das barragens, a Defesa Civil são os primeiros sempre a serem notificados em qualquer fluxograma, de qualquer situação. Então a gente tem um rádio que é de contato direto com a Defesa Civil. E além disso, a gente falando dessa parte de sinalização, de emergência, logo quando a gente faz aquele, como a gente falou mais cedo, aquele estudo de ruptura que mostra um mapa pra gente, um mapa de inundação, que mostra pra gente qual que é a área que poderia ser impactada no caso de um rompimento de barragem, a gente tem um projeto que é feito da sinalização da emergência. Então, assim, as rotas de fuga, os pontos de encontro, tudo isso é feito um projeto e a gente precisa da aprovação das defesas civis de cada município. Então, a gente não pode botar nenhuma placa numa cidade, num ambiente que seja fora da empresa, se não tiver a anuência do órgão público, em especial da Defesa Civil de cada município. Então, tudo que vocês veem por aí de placa, de rota de fuga, de pontos de encontro, que for decorrente aí de uma atividade privada, como por exemplo da mineração, a Defesa Civil do município ela está envolvida assim muito fortemente, porque é preciso, eles fazem a parte de avaliação, eles têm um conhecimento ali de território, de cidade, de população, que às vezes a empresa ela não tem um conhecimento tão grande assim. Então essa interface empresa e órgão público, ela é muito importante. A nossa parceria tem sido muito boa, né? Há 5 anos aí que tem funcionado. No início era muito complicado, porque o pessoal arrancava as placas, não tinha tanta noção da importância, porque é pro coletivo, né? Ah, não põe aqui perto da minha casa, porque vai gerar um problema para mim. E aí, com o tempo, a gente veio trabalhando isso nas comunidades, principalmente mais próximo da barragem. E hoje, assim, a gente quase não tem problema mais com placa de sinalização, tem sido bem tranquilo. E pensando assim na visão da Defesa Civil, relacionada à comunidade, Natália, como que você pode passar para a gente qual que é a visão do órgão público, né? Está sendo bem feito? A comunidade está aderindo? Qual que é a sua visão? No início era muito mais complicado. O pessoal era muita desinformação, né? A gente teve problema em Brumadinho, então acaba gerando um medo ali. Mas hoje é uma relação muito mais tranquila. O pessoal, quando tem dúvida, liga pra gente, entra em contato também com a galera da Casa IP, participa mais hoje dos simulados, né, dos seminários orientativos. Então hoje a população está muito melhor informada e está um pouco mais tranquila, né? Até que o processo de descaracterização seja concluído, acho que a gente vai levar bem tranquilo. É bom demais. O pessoal participa bem dos simulados hoje. É importante também que eles levem os animais domésticos, né? A gente faz trabalho nas escolas, junto com a IP, de cultura de prevenção, tanto nas escolas com crianças quanto adultos também. Então, a parte de prevenção ela está bem trabalhada. O segredo é prevenção, então, né? Assim, É prevenção. A gente tem que trabalhar bem isso aí para chegar a tentar todo mundo tinindo já, sabe? Sim. Sua rota certa. Antes a Defesa Civil, no início, né, historicamente, era muito de resposta. Então, quando esse o desastre, a gente trabalhava na resposta. Hoje a gente já mudou isso para trabalhar muito mais a parte da prevenção. Em relação à barragem, a gente está muito bem, né, Felipe? Tem trabalhado bastante, feito esse trabalho em conjunto. O Felipe é à frente de tudo, levando com muita seriedade. Para a gente é muito importante. Então, só para... nós temos aqui, né? Nós estamos em Igarapé, né? Agora. Nós temos em Brumadinho e tem Bicas. São Joaquim de Bicas. São Joaquim de Bicas, né? E aí, são tamanhos distintos, assim, me parece? São Você fala de município? Município, volume mesmo. Não, o volume Brumadinho é maior, depois vem Igarapé e por último São Joaquim de Bicas. Mas a parte da população que maior concentrada, né, das áreas é aqui Igarapé. Cada um deve ter uma realidade, um desafio cada um tem um desafio diferente. Aqui Igarapé é o maior, né, Felipe? Que é a maior parte da população que seria atingida num caso de rompimento seria aqui Igarapé. Uma concentração aqui maior de pessoas. Uma dificuldade operacional maior também. Né? Sim, são cerca de 10 mil pessoas, né? Sim. Na zona de autossalvamento. 10 mil pessoas, a gente tem na área de Igarapé, na mancha de inundação das barragens,
E, de fato, é bastante desafiador, assim, é um desafio diário, porque são muitas pessoas, é um contingente populacional grande. Então, a gente tem as particularidades que são inerentes ao território, né? Então, dentro dessas mais de 10 mil pessoas, tem deficientes, tem pessoas com dificuldade de locomoção. E tudo, quando a gente pensa num plano de ação de emergência, né, que é uma ferramenta de prevenção, a gente precisa de pensar em todas essas ramificações populacionais, desde a pessoa que tem uma dificuldade auditiva, uma dificuldade visual, uma dificuldade de se locomover. Todas essas pessoas, elas precisam estar abarcadas dentro dessas ações de prevenção. Então, nos planos de ação de emergência são previstos vários tipos de protocolos para cada tipo de situação, para cada tipo de nível de emergência, justamente para que a gente possa garantir, junto à Defesa Civil, que toda essa população ela esteja segura e esteja, acima de tudo, ciente de como proceder no caso de uma eventual emergência. Perfeito, perfeito. E é bom a gente falar também que nós estamos só falando de pessoas, mas também nós temos nossos bichinhos também, né? Tem os bichinhos. Tem os bichinhos também, então nós temos que cuidar deles, né? E é legal falar que também durante o simulado de evacuação também é feita a simulação do resgate, né, desses animais domésticos. Então, a SET tem trabalhado aí junto à mineração Morro do IP nessas questões de traçar toda a rota de fuga, né, que vai ser percorrida, fazendo esses resgates dos animais, a triagem. Então tem o levantamento prévio, né? E a partir dele, durante o simulado, também é feito aí todo esse trabalho de resgate mesmo desses animais, que hoje em dia, né, faz parte também da família das pessoas. Então é um trabalho muito importante também. Podemos ter essa adesão, né? Correto. Tem que botar isso também. Então é isso, gente. Eu queria agradecer imensamente ao Felipe a disponibilidade, assim, o carinho que tem com a nossa equipe. Felipe, muito obrigado mesmo, de coração. Nossa relação está cada vez mais ótima, assim, né? Com todo esse contexto da mineração Morro do IP, esse atendimento. Eu acho que é recíproco também, assim, esse carinho. Então, muito obrigado pelo respeito. A equipe da SET, assim, sensacional. Os meninos têm acompanhado, têm ajudado. Participei do seminário e do simulado do ano passado, assim, foi muito legal, muito bacana, tudo bem estruturado, muito bem feito. E você, Natânia, pela participação aqui. Obrigada. Recentemente eu fiz um podcast só com a equipe da Defesa Civil de Nova Lima, assim, apaixonei com o trabalho do pessoal, assim, bacana demais. E O pessoal de Nova Lima, é, a gente já foi lá conversar sobre o Plancon, já inclusive. fui falar com o Plancon, A galera lá é depois maravilhosa. você assiste, tem o Plancon lá, é sobre o Plancon mesmo que a gente falou. É. Então, assim, eu já ganhei, assim, um carinho imenso deles e muito respeito por vocês, pelo trabalho de vocês, porque vocês fazem tudo pela comunidade, tá? Parabéns. Eu agradeço o convite, né? Felipe, obrigado também pela oportunidade, meninas. Vocês têm feito um ótimo trabalho. E precisando a gente estar aí, a gente participa mais, né? A gente aceita o convite. Quero agradecer a todo mundo mesmo, agradecer a SET pelo convite de participar, da gente criar esse espaço de diálogo, de conversar aqui sobre o trabalho tão bom que a gente fez no último ano, essa parceria tão interessante. E da Morro do IP agradecer mesmo a parceria da SET, a presença da Defesa Civil em todas as ações que a gente faz. E como a gente fala muito, né, Defesa Civil somos todos nós. Então, a gente sempre atuando muito em busca aí de comunidades mais resilientes, pessoas mais conscientes. E eu acho que o caminho de todo mundo, acho que esse é o denominador comum que a gente sempre busca. E eu entendo que a gente tem feito um trabalho muito bom nessa direção. Então, só agradecer mesmo, Léo. Obrigado. Eu agradeço. Então, gente, nós estamos aqui no ponto de encontro, nós estamos de frente para uma sirene. Um alerta aí, né, gente? Vamos cuidar da sirene, pelo amor de Deus, isso ajuda demais, né? Vamos manter a sirene. E agora, se você curtiu o conteúdo e quer saber mais sobre os nossos canais, segue a gente aí. Vambora, valeu!